Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre essa obra aqui, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Tá? E esse vídeo é feito em homenagem e em memória de Oscar Wilde. Tá? Então, nessa obra, né, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, nós temos exatamente a seguinte situação: um homem de bela aparência, jovem, de pouco mais de 20 anos de idade, está exatamente num ateliê, né, sendo pintado por um pintor inteligente chamado Basil Howard, né? E esse pintor recebe um amigo chamado Henry, né? E em determinado momento o Henry acaba conhecendo esse homem de bela aparência que havia se tornado modelo, né, que estava sendo pintado e tal. E aí, em determinado momento, o Henry começa a falar: vem cá, mas tu é tão belo, aproveite a vida. Começa a dar ideias no sentido de aproveite a vida, valorize a vida, porque um dia essa beleza vai sair de ti. Então, o Dorian Gray, que era exatamente esse jovem belo que estava sendo pintado pelo Basil Howard, ele acaba fazendo um desejo. E o desejo é que a beleza que ele tinha nunca fosse tirada dele. Que todos os sinais de pecado, de envelhecimento, tudo que pudesse vir sobre ele acabasse vindo sobre a imagem do quadro. E acabou se cumprindo. Ou seja, mais tarde, o Dorian Gray ele acaba indo no lugar lá em que estava havendo uma peça teatral de Shakespeare e de outras peças, e ele acaba se apaixonando por uma menina chamada Sybil Vane, né? Só que na verdade ele se apaixonou não por ela, mas pela arte dela, pela forma dela representar as peças teatrais. E aí ele contou para os amigos dele: nossa, eu tô tri apaixonado pela Sybil Vane e tal. E aí um dia os amigos dele acabam indo, a pedido dele, eles acabam indo exatamente para esse teatrinho pobre que tinha, era um teatro bem pobre, um lugarzinho bem pobre. E eles acabam indo com ele. Aí, só que naquele dia, né, ele conversou com a Sybil Vane se apaixonou por ele se apaixonou pela Sybil Vane e estava rolando aquele clima legal. Aí ela chamava ele de meu príncipe encantado. Só que em determinado momento, a Sybil Vane, quando ela foi apresentar, né, uma peça de Shakespeare, ela acabou apresentando muito mal mesmo, a ponto do Dorian Gray chorar de raiva, né, de tristeza e tal. E ele foi lá, e os amigos dele disseram: tá, tudo bem, ela pode estar doente e tal, e saíram. Depois ele foi lá no camarim dela e xingou ela, disse: nossa, você foi terrível, você me humilhou na frente dos meus amigos, botou ela lá pra baixo, humilhou, chamou, enfim, botou ela lá pra baixo. O que aconteceu? No outro dia, né, ele estava na casa dele, numa boa, né, sentado. De repente ele pegou um pouco de cartas que tinham sido enviadas para casa dele, e o Dorian Gray, né, pegou as cartas que tinham sido enviadas para casa dele e tal, mas ele não viu uma das cartas. Aí mais tarde ele recebeu a visita, né, do Henry e do pintor, na verdade, do Basil Howard. E o Basil Howard disse para ele: olha, a Sybil Vane cometeu suicídio, né? O Henry também enviou uma carta dizendo para ele: a Sybil Vane cometeu suicídio. E ele ficou triste, muito triste na hora, assim, mas em determinado momento aquela tristeza passou, e inclusive ele chegou aí na ópera. Em determinado momento ele olha para o quadro, né, que ele tinha colocado na casa dele, aquele mesmo quadro que o Basil Howard tinha pintado, e ele viu que o quadro tinha mudado. O sorriso dele que tinha sido pintado no quadro agora é um sorriso maldoso, com uma marca de maldade, de hipocrisia no rosto. E aí ele se ligou que o, aquele quadro agora era como se fosse o quadro da consciência dele. Sempre que ele fazia alguma coisa ruim, o quadro era alterado. Sempre que ele praticava algum pecado ou algum vício, o quadro era alterado. Sempre que ele fazia alguma maldade ou pensava alguma coisa negativa, o quadro era alterado. É como se fosse o quadro da alma dele. A alma dele agora estava naquele quadro. Ele via a alma dele naquele quadro. Então, em determinado momento, né, a história se altera. Ele começa a praticar todos os tipos de pecado, começa a praticar bebedeira, começa a se tornar viciado em ópio,
começa a se relacionar com tudo que é mulher, começa também a aproveitar as coisas boas da vida, música clássica, literatura, livros, enfim, ele começa a fazer, ele tenta aproveitar a vida ao máximo possível, ele tenta ser o elemento do hedonismo, o próprio hedonismo personificado numa pessoa. Só que em determinado momento, mais tarde, já depois que todos haviam envelhecido, né, o irmão da Sybil Vane, o James Vane, ele acaba de alguma maneira desejando matar aquele homem. E ele acaba descobrindo, né, o Dorian Gray em um lugar, porque ele sabia que no fundo era o Dorian Gray que tinha causado a morte da Sybil Vane, né, a irmã do James Vane. E o James Vane tenta matar o Dorian Gray. Só que quando ele se aproxima do Dorian Gray, ele olha pro Dorian Gray, o Dorian Gray diz: mas isso que tu tá falando, desse cara que destruiu a vida da tua irmã, foi há muitos anos atrás. Olha pra minha fisionomia, eu tenho uma fisionomia jovem. E o James Vane caiu nessa armadilha e disse: é verdade, tu tem uma fisionomia jovem. O verdadeiro cara que acabou gerando na minha irmã o desejo de suicídio, ele provavelmente já estaria com uma fisionomia bem mais velha do que a tua. Tu é parecido com ele quando ele era mais novo, mas tu não é ele, tu não pode ser ele, porque tu é novo, tu não pode ser ele. E aí acabou deixando. Lá mais pra frente, ele descobre que na verdade o Dorian Gray, ele tinha uma espécie de magia nele que nunca envelhecia, né? Ele podia praticar todos os tipos de crime, pecado, maldade, qualquer coisa, e ele nunca envelhecia. Aí o James Vane um dia sabe que o Dorian Gray estava caçando junto com os amigos e ele se esconde atrás de um arbusto e a bala pega exatamente nele, a bala de um dos amigos dele acaba pegando exatamente nele e ele morre. E aí mais tarde o Dorian Gray descobre que ele morreu, e o Dorian Gray, ele se sente bem tranquilo com isso, porque afinal de contas o homem que estava tentando matar ele, né, agora estava morto. O que acontece? O Dorian Gray, no final, ele acaba se apaixonando por uma moça simples, rústica, uma mocinha assim comum. E no final, ele, antes de decepcionar ela, antes de causar tanto sofrimento para ela quanto ele tinha causado para outra, para Sybil Vane, ele acaba de alguma maneira largando dela. Quando ele foi ver o quadro, né, lembrando que nessa época o Basil Hallward, né, ele já tinha levado o Basil Hallward até o local onde estava o quadro, porque até então ele tinha escondido o quadro dentro de uma sala escura, né, trancafiada com chave. Mas ele resolveu mostrar para o pintor, né, o que o quadro tinha se transformado. Depois de muito relutar, acabou cedendo, acabou mostrando para o pintor. E o pintor ficou apavorado com aquilo. E aí o Dorian Gray foi lá e matou o pintor, matou o Basil Hallward. E contratou um indivíduo que tinha conhecimento de química para desfazer o corpo, né, colocar bastante química no corpo, bastante ácido no corpo do Basil Hallward, para desfazer o corpo e ninguém ficar sabendo que o Basil Hallward tinha estado ali e tinha sido assassinado. Então, em determinado momento, né, o Dorian Gray, ele acaba de alguma maneira largando daquela mocinha que no final ele encontrou. E quando ele foi olhar para o quadro, né, com aquele desejo de ser bom, ele disse: bom, eu já vivi praticando todo tipo de vício, maldade, pratiquei tudo, né, tinha relação com várias mulheres, bebi bastante, fumei bastante ópio, fiz de tudo, fui a bastante ópera, teatro, ouvi todos os tipos de música, comi todos os tipos de comida, pratiquei todos os tipos de ato íntimo que um homem pode praticar, tanto com homens quanto com mulheres, enfim, fiz de tudo, aproveitei a vida ao máximo. Agora eu vou ser bom, vou praticar piedade, vou ser puritano, vou praticar caridade, vou ser bom. E aí ele resolveu se afastar daquela menina, daquela moça última que ele tinha arrumado, e ele foi olhar o quadro para ver se o quadro agora estava mais belo, e para a surpresa dele, o quadro estava tão feio quanto antes. E quando ele matou, aquela vez que ele matou o Basil Hallward, o quadro ele tinha nas mãos, na parte do quadro que estavam as mãos da pintura, estava agora cheio de marcas de sangue, né? Então cada coisa ruim que ele fazia aparecia no quadro, né, de alguma maneira. E aí, né, em determinado momento, ele no final, né, não aguentando mais aquela situação, depois de ter vivido todos os prazeres da vida e não aguentando mais aquela situação de tudo, de mesmo fazendo todas as coisas boas mesmo e tentando ser bom,
e mesmo praticando tudo, ele ainda viu o quadro cada vez mais deteriorado, deformado, feio e tal. Ele acaba resolvendo acabar com o quadro. Pega uma faca e vai na direção do quadro e atira contra o quadro, e no final ele morre, né? E ele morre, o quadro volta a ter a fisionomia que tinha quando o pintor pintou, e ele, né, que fica com aquela deformação física que antes estava no quadro, né? Ele se torna velho, feio, enrugado e cai morto, né? Então a magia era exatamente essa. Ele nunca envelhecia. Ele podia praticar todo tipo de coisa, podia beber, ele nunca ficava doente, ele podia ter relação com tudo que era homem e com tudo que era mulher, que nada de ruim podia acontecer ao corpo dele. Se tu batesse nele, ele não se machucava. Ele estava apto a praticar todo tipo de maldade, de crueldade, que isso não alteraria ele fisicamente, ele continuaria belo para sempre. Mas no final, e pelo que se indica, até a longevidade dele tinha sido ampliada, mas no final ele acabou não suportando aquela vida, né? Não suportou aquela vida de praticar todo tipo de maldade e acabou se matando. Então, no fundo, tu tem várias questões aí. Tu tem a ideia de que o homem, ele, né, muitas vezes deseja ser bom, mas no fundo a alma dele é má. Tu tem exatamente aquela velha ideia do Oscar Wilde, que o Oscar Wilde muitas vezes coloca nas obras dele, que é exatamente de um ser belo por fora, mas por dentro triste, né? Que naquele conto do Príncipe Feliz, né, da estátua do Príncipe Feliz, que eu falei aqui num outro vídeo, tu vê exatamente isso, quer dizer, por fora era feito de ouro, de pedras preciosas, a estátua era bela e tudo, mas por dentro estava triste, porque via o povo morrendo. Aqui tu tem exatamente o Dorian Gray, belo por fora, charmoso por fora, lindo por fora, mas por dentro feio, né? A consciência dele estava feia e a consciência dele estava naquele quadro, e se uma pessoa olhasse para aquele quadro, morria de tão feio que estava o quadro, que nada mais era do que a própria consciência, a própria alma, né? O próprio verdadeiro eu, a própria mente do Dorian Gray, né? Interessante também é que o Dorian Gray, o Henry, o verdadeiro motivo de tudo isso, do Dorian Gray ter se tornado tudo isso, foi exatamente a presença do Henry ter se tornado o melhor amigo do Dorian Gray. O Henry era o tipo de pessoa assim, ó, que praticava todo tipo de coisa, pregava isso como se fosse uma verdade religiosa, né, que o homem tem que praticar todo tipo de maldade, crueldade, ser libertino, praticar todo tipo de ato íntimo, beber, fumar, fazer de tudo. E foi exatamente essa influência do Henry que acabou fazendo com que o Dorian Gray se transformasse no monstro. Então tu tem exatamente a ideia, né, das más influências, as más influências influenciando o indivíduo, que antes era bom, diga-se de passagem, porque o Dorian Gray no início era um bom jovem, era um bom menino. Então tu tem exatamente essa questão, né, a crítica aparece muito nas obras do Oscar Wilde, né, a crítica, a questão da crítica. O que o Dorian Gray ele vive, né? O Dorian Gray ele se considera praticamente uma divindade, né? E ele lembra muito, né, adeptos de algumas religiões que de fato pregam isso, pregam, né, que o indivíduo é um Deus, que o indivíduo tem que viver da melhor forma que ele quiser, que não existe pecado, né? E o Dorian Gray ele acaba de alguma maneira pregando exatamente isso, né? Ele quer ser um Deus, ele quer viver como uma divindade, ele quer praticar todo tipo de corrupção e coisa assim, nada de ruim acontecer com ele. Então tu tem várias questões aí por dentro, né? Várias questões simbólicas, várias questões de todos os tipos. Deixa eu ver o que mais, deixe-me ver o que mais. O Dorian Gray, na verdade, ele lembra muito também a imagem de um psicopata, né, que pratica todo tipo de mal e fica por isso mesmo. Ele não sente muito remorso, ele vê as coisas de maneira fria. Uma coisa assim digna de nota, né, é que em determinado momento o cigarro, né, de alguma maneira aparece nessa obra como uma coisa positiva, né? Interessante porque na época o próprio Oscar Wilde, né, o autor dessa obra, ele fumava muito. Então na época eles viam o cigarro como uma coisa positiva. Hoje, graças à ciência, a gente sabe o quanto o cigarro é uma coisa negativa e faz mal à saúde, né? Tem também a presença de uma Gwendolyn aqui dentro dessa obra. Quem viu o vídeo anterior sobre Oscar Wilde sabe do que eu estou falando. Uma mulher chamada Gwendolyn, né?
tem também nessa obra, além de um dos contos do Edgar Allan Poe, do Oscar Wilde, também tem uma Gwendola. Enfim, pessoal, leiam esse livro, compartilhe esse vídeo, um forte abraço, até mais.